Salve, salve, aluno! Olha só, trazendo para você aí mais elementos relacionados ao hardware. E agora pegando um ponto bem específico dentro da sua estrutura, que é a parte de processamento de dados. E essa parte de processamento, obviamente, vai sobrecair sobre um carinha específico nesse universo, que é o próprio processador, em como ele vai apresentar e organizar essa estrutura para a gente. Então, olha só. A primeira ideia é falar na base que vai ser utilizada para tirar para nós esses elementos, esses conceitos. E a gente vai tomar como referência a arquitetura básica de von Neumann. Aquele John von Neumann lá que a gente já falou. Esse cara, ele teve fundamental importância porque ele propôs aí uma estrutura funcional do computador em que ele buscaria as suas instruções dentro dele mesmo. Então ele estaria guardando as informações e depois traria e reutilizaria esses dados. Ok, mas é claro que a gente vai olhar aqui da forma básica e vai evoluindo os conceitos essenciais. Até porque a forma básica é fundamental e questionada diretamente nas provas de concurso. Então, a proposta essencial, quando o von Neumann propõe, eu tenho lá o CPU, que é o processador, que é o cérebro do computador, a parte que pensa do computador. Algumas versões você vai dizer alguém dizendo, é o coração. Pois é, mas o coração não pensa, ele pensa. Então, eu gosto mais de dizer que ele é o cérebro do processador, do computador. Mas esse cara, o que ele faz? Ele vai receber uma entrada de informações que vai vir lá dos periféricos de entrada, vai entrar os dados ali, vai vir pela conexão e tudo mais. Ele vai processar essa informação e para fazer esse processamento, ele vai ficar trocando dados com a memória, então ele vai ficar ali conversando com a memória RAM, que é a memória principal, que é a memória de trabalho, e vai pegar outras informações. Terminou de processar, ele vai produzir uma saída. Mesmo que essa saída seja um erro, seja, não consegui chegar no resultado, mas ele produz uma saída. Ele não pode ficar eternamente ali, estou processando e não tem resultado. Ele tem que apresentar um resultado efetivo, seja ele um erro ou um resultado esperado ou não esperado. Então, essa é a ideia funcional. Mas aí você vai começar a perceber que dentro do próprio processador existem algumas partes, alguns elementos necessários que vão ser essenciais na sua concepção mínima, de acordo com o von Neumann. Se você for olhar efetivamente o processador, tem muito, mas muito mais coisas. Tem até placa de vídeo dentro do processador hoje. Sim, se você pega os processadores da Intel, que vem aí com placa integrada, ele já vai ter um processamento de vídeo próprio dentro do processador. Só que a gente não vai entrar nesse mérito. Isso aí pode até vir a aparecer em provas no futuro? Pode. Mas a gente vai olhar o básico, que é o recorrente em provas. Lembra aquela ideia de mais típico, tradicional? Aquilo que você vai encontrar na sua prova. Então, na arquitetura básica de von Neumann, o que você tem? Você tem o registrador, você tem a ULA, você tem a UC e você tem a cache, que pode ou não aparecer aqui dentro, tá? Porque tem situações em que ela vai estar fora e aí a gente vai amadurecendo a ideia. Então, as partes de um registrador, de um processador, trazem esses elementos. Ok, vamos entender melhor isso? Então, quando a gente fala em CPU, a gente está falando da unidade central do processamento. Então pode aparecer a sigla em português. Então tem banca que vai colocar sigla em inglês, tem banca que vai colocar sigla em português. Tá? E aí você tem a descrição, que é a unidade central do processamento, ou simplesmente conhecido como processador. Então é o cara responsável por processar os dados que você vai fornecer a ele. Ok. Esse processador tem algumas partes que a gente já destacou. Mas o que elas fazem? Qual que é a finalidade funcional delas? A gente tem a ULA. A ULA significa Unidade Lógico-Aritmética. Primeiro cuidado, ULA é uma coisa só. Você não separa, não divide. Vai ter questão de prova, vai falar assim, eu tenho unidade lógico e tenho unidade aritmética. Não, é uma coisa só. Unidade lógico-aritmética. Por quê? Na realidade, para fazer uma comparação lógica, o que seria comparação lógica? É ver se é igual, se é diferente, se é maior, maior ou igual, menor, menor ou igual. Para fazer esses comparativos, basicamente, você faz uma operação aritmética de subtração e aí você vai analisar. Por quê? Lembra que eu falei que von Neumann propôs uma coisa lá no começo, que foi a ideia de usar lógica binária, lá no ENIAC e tudo mais. Aquela lógica binária que foi proposta pelo próprio Boole, lógica de Boole. Exatamente. Então ele falou, vamos usar essa lógica aqui? Legal. Então o computador, para trabalhar, ele tem que trabalhar justamente com verdadeiro ou falso, ok? Então eu vou ter lá verdadeiro ou falso, que pode ser transcrito como 1 ou 0, que na realidade física, realmente o sinal elétrico da peça conversando com outra peça seria mais 5 volts ou menos 5 volts. Embora hoje a gente tenha uns modelinhos mais legal de placa, né, que é mais topzera, esse cara trabalha com mais 3,5 volts ou menos 3,5 volts, que é aquele dispositivo que é low power, que gasta menos energia, tem
um aquecimento menor, mas que gera o mesmo resultado. Ele é mais rápido? Não, vai ter a mesma coisa. Né? O que muda realmente é o aquecimento do equipamento. Então, isso aqui são formas diferentes de representar a mesma coisa, que são os números binários. Só que perceba, o computador consegue isso, verdadeiro ou falso, são duas opções. Quando você vai falar o número é maior do que o outro, o computador não sabe dizer isso aqui é maior do que aquilo. Ele vai precisar fazer uma subtração e chegar naquilo que ele consegue discernir, 0 ou 1. Ele vai falar, deu negativo? Deu positivo. E isso ele consegue mensurar, se é positivo ou negativo, porque ele consegue transformar diretamente positivo, verdadeiro, negativo, falso. Show de bola. Então ele consegue vincular isso. Mas eu preciso fazer o quê? Uma subtração. Então, não dá para separar. É uma peça só, é uma estrutura só dentro do processador que faz a parte aritmética, matemática, operações de soma, subtração, multiplicação, divisão e faz as comparações lógicas na mesma peça. Não se divide. A ULA é uma peça só, é uma coisa só dentro do processador. Não separa ela. Cuidado. Outra parte que você tem é a UC. O C é a unidade de controle. Essa é a parte do processador responsável por dizer o que vai ser processado. Como assim? Quando uma instrução, uma ação que deve ser executada pelo processador chega até ele, ela vem aí com o que ele precisa fazer e uma prioridade. Quem define essa prioridade é o sistema operacional. Vai entregar, ó, processador, preciso fazer isso. E aqui está a prioridade do que eu preciso fazer. Só que não chega só uma coisa, vai chegando muitas ações ali, muitas instruções ao processador, e é a unidade de controle que vai dizer o que vai ser feito primeiro. Ela vai olhar, beleza, tem uma lista de tarefas a serem executadas, qual delas tem maior prioridade? Ah, é aquela lá. Então executa primeiro aquela tarefa. Isso é responsabilidade da unidade de controle. Então ela vai fazer esse controle do que está sendo processado, ou sequer vai ser processado, embora normalmente você chegou no processador, ele vai fazer o processamento. Então a unidade de controle faz isso. Tanto que a gente teve um problema aí que foi apresentado lá na virada de 2017 para 2018, que era um grande problema de segurança por conta da forma como os processadores fazem isso. O processador ele é muito rápido. E pelo fato dele ser muito rápido, para poupar tempo e ganhar desempenho, o que ele faz? Ele aprendeu com uma técnica chamada preempção de tarefas. O que ele faz? A preempção de tarefas é ele executar algo antes daquilo ser necessário. É prever mesmo aquilo lá. Então, por exemplo, eu acho que o usuário vai fazer tal coisa. Então, eu já vou calcular o que eu preciso calcular para aquele usuário fazer aquilo lá antes do usuário clicar. Eu já vou ter feito o processo para ele. Isso é preempção de tarefa. Qual que é o problema disso? É uma técnica empregada para que o processador não fique muito tempo parado lá esperando, e aí, o que eu faço da vida? Estou aqui esperando o usuário clicar alguma coisa para fazer. Então eu já vou prever o que ele pode fazer e já deixo pronto os cálculos. Caso ele precisar, eu já entrego esses cálculos na hora que ele precisar. Isso dá um desempenho para o computador? Dá. Só que isso foi usado lá atrás. E aí a falha disso é justamente que, por vezes, o processador processa coisas que o usuário não usa, como senha. Eu vou processar aqui qual vai ser a senha que vai ser inserida ali dentro de um navegador. E aí, alguém consegue chegar e burlar essa estrutura de segurança que existe aqui e com o sistema operacional e fala direto para o processador, olha, eu preciso daquela senha lá, você calculou ela já para mim? Beleza, tá aqui. Ou seja, ele passou por essa estrutura. Esse é o chamado derretimento de núcleo, os meltdown. A ideia justamente é chegar e usar essa característica. Todos os processadores, em qualquer equipamento, celular, tablet, computador, que foram fabricados até 2018, têm essa falha. É somente computadores que foram feitos posteriormente, processadores feitos posteriormente, que houve essa eliminação da preempção, justamente que causa essa falha de segurança. E é uma falha de hardware. O software até tenta corrigir, mas ele não vai eliminar ela jamais. Só tem um jeito de eliminar, é tirar a peça e colocar uma nova. Então, é uma característica aí interessante sobre como é feito o controle das ações, das atividades dentro do processador. Registradores. Um registrador é exatamente onde está a informação. É você pensar assim, eu tenho que pegar esse cara, somar com esse cara aqui. Beleza, vou somar esses dois valores e eu vou ter que colocar esse resultado temporariamente num registrador, antes dele ser apresentado para uma saída. Então vai estar sempre trabalhando com registradores. Na regra geral, na prática, o que é feito comumente é, tenho dois registradores, pega a informação de um, soma com o outro e apresenta o resultado dentro de um dos dois. Para economizar. Por quê? Não são muitos registradores que a gente tem dentro do processador. Antigamente houve até uma tendência de aumentar isso. Então a gente tinha lá 4, bem no comecinho 4 registradores, depois 8 registradores, 8 registradores.
8 espaços para você ter uma informação, um dado ali dentro com tamanho limitado, e já vou te dizer qual que é esse tamanho. Então você tinha esse espaço, 8. Aí teve uma época que eles aumentaram, começaram a colocar 16, mais registradores, até chegar ao ponto de 256 registradores. Só que perceberam que não adiantava muita coisa, que era mais útil fazer outras técnicas, que a gente vai falar dos multicore, que é onde que isso foi empregado. Mas o que acontece? Hoje, em cada núcleo, a gente tem a média de 8 registradores. Então, dentro de um processador, de um CPU, núcleo de um processador, a gente tem lá 8 registradores. Legal. Só que esses registradores, eles têm um tamanho de informação. Então, 8 registradores, mas ele tem um tamanho. Esse tamanho, ele pode ser um registrador de 32 bits, ou você pode ter aí um registrador de 64 bits. Só que, na verdade, isso aqui vem na descrição do teu processador. Você fala, vou comprar um processador 32 bits. Vou comprar um processador 64 bits. Se você comprar um processador que é 32, todos os registradores que ele tiver ali dentro, em cada núcleo, vão ter 32 bits. Se você pegar um que é 64 bits, todos os registradores de todos os núcleos daquele processador vão ter 64 bits de tamanho. Esse tamanho é o tamanho do endereçamento, ou tamanho da informação. Quer dizer que eu consigo colocar aqui 32 zeros e uns, combinados aí que são 32 dígitos. Enquanto que no 64 eu consigo colocar 64 dígitos. É essa variação que existe de um para o outro. Legal. Tá, e isso muda o quê? A banca vai perguntar para você se a diferença entre um processador 32 e 64 está na sua velocidade. Não. O processador de 64 bits ele não vai ser necessariamente mais rápido que o 32. Você tem 32 que é mais rápido que o 64. É o conjunto de outros elementos que vai trazer para você velocidade. Tá, mas o que ele muda? A capacidade de endereçamento. Lembra que eu falei que o processador ele conversa com a memória? Principalmente aí a memória RAM? Então, a memória RAM, imagina ela como um conjunto de gavetas. Você tem lá um gaveteirinho, olha só, fazemos aqui ele. É um gaveteirinho que você tem. Vai desenhar lá um gaveteirinho, várias gavetas. E cada uma dessas gavetas também tem lá a quantidade de bits. Pegando aqui, por exemplo, 32 bits. Então você tem aqui 32 bits para representar o tamanho dela, ok? O que acontece? Cada informação, cada registro, cada dado que você colocar aqui dentro, informação que você preencher dentro de uma posição de memória, tem o mesmo tamanho de uma posição do registrador, ok? Dentro da sua estrutura. O que acontece? Quando o processador ele vai acessar um dado da memória, ele vai falar, eu quero acessar o dado daquela gaveta número 2. Quero acessar o dado da gaveta número 3. Então ele precisa ter capacidade de identificar essa gaveta. Legal? Agora imagine que eu estou dizendo para você que o tamanho do número é limitado. Porque chegando a uma determinada numeração, eu não consigo mais representar aquele número. Porque falta espaço. Eu não tenho espaço para representar aquilo. Quer um exemplo simples? Vamos pegar a probabilidade de um exemplo mais sucinto. Número de telefone. Até um tempo atrás, considerável, os números de telefones celulares, eles tinham apenas 8 dígitos. Né? Você tinha lá 4 que você separava, tinham 8 dígitos. E aí foi necessário incluir mais um 9 lá no começo. Aumentou. Por que foi necessário aumentar? Porque com 4, os 8 dígitos que você tinha, pegando todas as possibilidades, não havia mais números disponíveis para novos celulares. Ah, eu tenho uma pessoa que quer usar um novo número de celular. Eu não tinha mais número disponível. Eu precisava aumentar um númerozinho ali para poder ter novas possibilidades. Só que o númerozinho ali aumenta muitas vezes a quantidade de valores. Basicamente vai multiplicar por 10 a quantidade de números que você pode representar além daquilo. Porque daí você tem um 9, você tem um 8 e assim vai indo. O que acontece a mesma coisa com placa de carro e assim por diante. Aqui é o mesmo. Só que em vez de estar com 9, 4, 8 dígitos ali, eu estou falando que eu tenho 32 dígitos, 32 bits. Legal. Com 32 bits, que são zeros e uns, lembra disso, né? Quando você fala em bit, um bit ele é uma informação que vai ser representada na forma de 0 ou 1. Então ele vai ser um 0 ou 1. É um dígito só que tem essa informação. Só que isso é uma base binária. E a base binária, quando a gente converte ela para números decimais, ela vai trazer aí alguns valores decimais. Nesse caso, como é que eu faço para calcular? É só pegar 2 elevado a 32, que eu tenho 2 dígitos, pode ser o 0 ou pode ser 1. Com um único dígito, eu tenho 2 valores possíveis. Então, 2 valores possíveis, e eu tenho 32 dígitos nessa estrutura. Então, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 é 2 elevado a 32. Vai dar algo aproximado a 4 bilhões. Então, quer dizer que eu tenho 4 bilhões de endereços? Exato.
Tem o número exato? Joga na calculadora do Windows, tá? Porque se você jogar em uma calculadora padrãozinha, não vai calcular, tá? 2 elevado a 32 vai te dar o número exato ali dos 4 bilhões, e aí simplesmente você fala, legal, desconta 1 e é o número da última posição na memória RAM. Por que desconta 1? Porque começa em 0. Então, aquele é o número máximo que a gente consegue apresentar com 32 bits. Aí você vai perceber que é pouco para o processador trabalhar com aquilo? Não, é bastante. Só que hoje você pensa, mas eu quero ter mais. O que eu preciso? Bom, quando a gente fala que eu tenho um processador de 32 bits, isso implica que ele vai suportar até apenas 3 GB de memória RAM. Ou seja, tomando aí como exemplo a ideia de que esse gaveteirinho era a sua memória RAM, quer dizer que você pode ter no máximo 3 GB. Professor, mas não era 4 bilhões? Por que você está falando em 3 GB? Espera lá, eu estou falando do processador. O processador, olha aqui para ele de novo, ele vai conversar com a memória RAM. Mas ele não faz só isso. Ele tem que conversar com a memória RAM, mas ele tem algumas coisas que ele também usa internamente. Lembra que eu falei que tem mais coisas dentro dele? Pois é, ele precisa saber de onde que ele está pegando, para onde que ele está enviando. Então ele pega uma parte desses endereços que ele consegue, então desses 4 bilhões, 1 bilhão ali ele separa para ele, e os outros 3 bilhões ele deixa para identificar a memória RAM. Ah, legal. Então por isso que ele só consegue 3 GB de memória RAM. Porque se você pegar giga, multiplica por mega, multiplica então é giga vezes mega vezes o quilo. E aí você pega ali 3 casas de milhar, você tem os bilhões justamente, fora os números lá no final. Então é justamente nessa ideia. Eu preciso identificar esse cara e ainda tenho coisas internamente para representar. Por isso que um processador de 32 bits, ele vai implicar nisso aqui. Você pode até colocar dentro do seu computador físico pentes de memória, colocar ali 4 GB de memória RAM. Só que se o processador ele tem só 32 bits, ele não vai conseguir identificar os 4 GB, ele só vai reconhecer 3. Ah, então esse 1 que está sobrando não vai ser usado, simplesmente. Agora, como é que eu faço para ele ser usado? Você precisaria ter um processador de 64 bits. Por quê? Porque com 64 bits ele vai reconhecer mais do que 4 bilhões? Bem mais. Eles vão pedir o limite dentro da prova? Não. Do 32 ele pode pedir, que é até 3 GB de RAM. Mas o de 64 bits vai suportar muito mais do que 3 GB. Você consegue colocar 4, você consegue colocar 8, 16, 32, 64, 128 GB de memória RAM tranquilamente, que ele suporta. Por quê? Pô, se você fosse analisar 64 bits, é pegar 2 elevado a 32 vezes 2 elevado a 32. Então é 4 bilhões vezes 4 bilhões. Essa é a probabilidade de combinações que ele consegue representar. Essa é a ideia matemática. Mas aqui o que interessa para nós é, falou em 32 bits, entender que é o tamanho que ele trabalha, que isso representa automaticamente a quantidade de posições que você tem. Isso vai implicar na capacidade de memória RAM que eu vou reconhecer com esse processador de 32 bits. Ele não vai ser necessariamente mais rápido do que o outro. Essa é a ideia desse tipo de processador. Agora, quando a gente olha para cache que está ali no processador, ela pode ser listada ou não na hora que você fala em componentes de um processador, tá? Então, a memória cache, ela tem como papel reduzir a diferença de velocidade que existe entre o processador e a memória RAM. Sim, aqui ó, olha aqui de novo. O processador ele é rápido pra caramba. A memória RAM não é tão rápida assim. Existe um lapso de tempo, de velocidade, de desempenho aqui. Então, para que o processador ele não fique muito tempo lá parado, esperando, e aí, memória, manda logo, ô memória, cadê a informação? Memória anda, tô aqui esperando. Para ele não ficar fazendo isso, ele tem internamente uma memória que é baseada nas tecnologias da memória RAM. Na verdade, seria o contrário. A memória RAM é baseada nas tecnologias dessa memória do processador, porque a do processador é mais nova sempre em termos tecnológicos. Ela é menor do que a memória RAM tradicional, mais rápida, tem um melhor desempenho? Sim, só que ela é mais cara. Então não dá para fazer ela em grande quantidade. Então eles colocam justamente essa ideia. A tecnologia base da cache e da memória RAM é a mesma. Tanto que eu posso usar as duas e dizer que as duas são memória principal, as duas são memória de trabalho. Por quê? A ideia é ter uma memória. Só que a cache ela é pequena. A cache ela vai estar na casa dos kbytes. Então quando você olha para a cache aqui, ó, você vai pensar assim, ó, aqui eu tenho alguns kbytes. Enquanto que aqui eu vou ter ainda saindo dos kbytes, chegando mal é mal aí nos megabytes. Mas é pouca coisa. É tipo 2 megabytes já é muito, é bastante. 2 megabytes é quase o tamanho da L3. A L3 gira em torno de 8 megabytes. Tem algumas um pouquinho maior? Tem aí de 16, mas isso aí já são memórias em cache gigantes comparadas ao processador. E ainda, a
Aqui a gente está olhando o que é a cache dentro da ideia de um núcleo. Você pode ter processadores que vão ter mais de um núcleo, e a gente já vai entender essa ideia. Mas o que você percebe? Eu tenho níveis da cache. Ou seja, quanto menor, mais rápida ela é, mais cara consequentemente. Aí eu tenho nível 2. O L1, L2, L3 é para descrever isso. Level 1, Level 2, Level 3. Ou seja, você está falando dos níveis da memória cache. Quanto menor o nível, menor o tamanho, mais rápida ela é, mais cara ela é proporcionalmente à capacidade. Tá? Se você for colocar na mesma unidade de medida. Então, você tem os diferentes níveis da memória cache. Dentro da hierarquia de memórias, fica mais fácil entender como é que funciona isso. Aí, outras características que são pertinentes e importantes a respeito do universo de processadores. Você tem aí a frequência, também conhecida como velocidade. Então, assim, como é que eu sei qual que é a velocidade, se o processador é rápido ou não? Você vai olhar a sua frequência de trabalho, também conhecida como clock de trabalho do processador. Essa frequência ela vai ser medida em hertz. O que é um hertz? Hertz é o que você tem na física como volta ou ação por segundo. É o quanto tempo... basicamente, você pegar ali um espaço de 1 segundo e dentro desse espaço de 1 segundo você tem uma volta completa. Se você fosse pegar no sinal senoidal, seria você fazer uma volta completa em 1 segundo, isso seria um hertz. Se for pegar isso e olhar no sinal digital, é o tempo que você tem para ir até lá no sinal valendo 1 e voltar no sinal valendo 0. Então é essa estrutura que você tem como um hertz, é uma ação, é um desse ciclo de clock, é uma dessa operação por segundo. Tá, legal. Se eu tenho 2 Hz, quer dizer que eu consegui fazer 2 vezes isso em 1 segundo. Então isso é 2 Hz. 3 Hz são 3 ciclos por segundo. E assim vai. Só que no processador, a gente está num ambiente onde a gente está trabalhando a gigahertz. Ou seja, giga seriam 1000 vezes o mega, 1000 vezes o quilo, 1000 vezes o hertz. Então você tem aí uma velocidade considerável, né? Que passa aí dos bilhões de ciclos por segundo. Sim, passam os bilhões de ciclos por segundo. Porque a gente vai falar não só de 1 GHz, a gente vai falar 2, 3 GHz, 4 GHz de um processador. Legal, então ele tem uma velocidade considerável? Sim, agora você pensa isso como ações. Ele faz bilhões de ações em 1 segundo. Para nós humanos não é perceptível esse processo que ele realiza. Ele é muito rápido? É, mas ainda assim você ouviu dizer que o cérebro humano processa imagens mais rápido do que o processador de um computador? Sim. Então entenda aí os níveis de complexidade da coisa. Aqui a gente está olhando velocidade. Então você vai olhar lá numa descrição de um processador e vai aparecer lá, olha, eu tenho lá um processador Intel, por exemplo. É um processador Intel de 8ª geração. Então normalmente aparece lá 8770. Isso aqui normalmente é a versão, o modelo dele. Aí vai dizer lá se ele é um Core 2 Duo e tudo mais, que a gente vai falar disso aqui agora. E aí ao lado aparece lá, ó, ele é um 8770 e ele trabalha a velocidade de 3,7 GHz. Então tá aqui, isso aqui é a velocidade, isso aqui é o modelo do processador desse fabricante que é a Intel. Outro fabricante mencionado em provas é a AMD, mas a maioria das questões de prova de concurso acabam sendo pautadas na Intel. Ela é mais popular em termos de descrição, mais fácil de ser apresentada a estruturação dela do que a própria AMD. Então são os dois grandes fabricantes de processador. Intel e a AMD, fabricante. O 8770 para o Intel é o modelo. Do AMD muda um pouquinho, vai lá de Ryzen e assim por diante. 3.7 GHz. GHz é a velocidade, é a frequência com que ele opera. Então a gente está falando da frequência. Aí a gente olha para cá e fala, o processador ele ainda pode ter mais de um núcleo de processamento. Pois é, aqui é onde que a gente rompeu aquela barreira dos processadores Pentium. Então, quando a gente tinha os Pentium, você chegou lá até o Pentium 4, que chegou a atingir velocidades consideráveis. Passou aí dos 4 GHz, pô, era bom pra caramba? Era, só que era só um núcleo. É só um cara que trabalhava rápido pra caramba, mas era um cara só. Aí alguém falou, gente, como é que a gente faz para romper essa velocidade? Como é que a gente faz para ser mais rápido, só que sem ser mais caro? Aí alguém falou, peraí, em vez de ter só um cara trabalhando rápido pra caramba, não dá para pôr 2 ali, que trabalha um pouquinho mais devagar que aquele outro ali que trabalha sozinho, mas que os dois trabalhem juntos? 2 pessoas trabalhando vão ter um rendimento melhor do que só uma trabalhando. Até porque, se eu tenho 2 pessoas, cada uma pode estar fazendo uma coisa diferente da outra. Enquanto quando tem um só, por mais rápido que ele seja, ele tem que fazer uma coisa para depois fazer a outra. Pensaram justamente nessa ideia, e essa ideia trouxe o conceito de multicore.
ou seja, muitos núcleos dentro de um processador. Core é o núcleo. Tá, você não leu cores, por favor, você não leu cores, né? Você olhou ali no material e falou, olha, o processador tem cores. Não, são cores, são núcleos do processador, são os corações dele aí, justamente. Então você vai falar que você tem um processador multicore. Tá, só que a gente tem que ter cuidado. Os primeiros, eles já vieram com a ideia de ter 2 processadores. Só que aí veio alguns ajustes, tá? Um Core 2 Duo é um processador que tem um núcleozinho. Só que para o sistema operacional vai achar que ele tem 2. E o sistema operacional ele vai dividir as tarefas, vai falar, vai um para cá e outro para cá. Mas na prática só tem um cara se lascando lá fazendo tudo. E para fora parece que são 2 ali, efetivamente. A maldade desse cara. E ainda assim ele tem um desempenho melhor do que o Pentium? Tem, por conta justamente das tarefas paralelas que ele vai oferecer. Agora, você tem a evolução da coisa, você tem o Dual Core, que é justamente a ideia proposta, que é ter 2 núcleos, 2 cores. E aqui o que acontece? Dentro de cada um desses núcleos, desses cores, você tem aquela estrutura que a gente falou. Dentro de cada um você tem a ULA, dentro de cada um você tem a unidade de controle, dentro de cada um você tem os registradores que eu mencionei. Agora, a organização da memória cache varia. Você pode pegar modelos de processador, pegar aqui como base o Dual Core, que é o mais simples, em que o nível 1 e nível 2 da cache estão dentro de cada um núcleo. Então, cada um desses 2 núcleos tem lá nível 1 e nível 2 de cache, nível 1 e nível 2 de cache. E a cache nível 3, ela é uma cache comum para os dois. Ou seja, tanto o núcleo 1 quanto o núcleo 2 vão buscar informação na cache nível 3. Ou seja, ela é compartilhada. Legal. Tem modelos em que a 2 já é compartilhada entre os dois. E assim vai, depende do modelo. Aí, por exemplo, você tem lá os Core 2 Duo, que são 2 núcleos físicos, mas que para o sistema operacional são 4. O sistema operacional fala, olha, esse cara tem 4 núcleos, então eu consigo pegar 4 tarefas diferentes. Mas, na verdade, eram 2 núcleos efetivos. Aí você tem o quad-core, que são 4 núcleos reais, e assim vai indo a brincadeira, né? Você vai evoluindo, você tem o quad 2-core, tem o quad-core, então vai evoluindo para os modelos. Hoje você tem os octa-core, hoje você tem os com 12 núcleos, de um modo geral, ou mais. Então você tem aí várias opções. Sim. Por quê? Porque a informática ela segue, em termos de processamento, a chamada Lei de Moore. Na verdade, esse aqui foi até um caso curioso, porque Moore foi um leitor de uma revista que, na época que a informática estava no auge, tinha as revistas de tecnologia, e esse leitor mandou uma carta à editora e falou, ó, seguinte, pode parar com o Paranauê aí, a regra é essa aqui. A cada 18 meses, o processador que você fez hoje, daqui 18 meses você vai ter um outro processador com o dobro da capacidade que você fez hoje, com o mesmo custo do que você gastou hoje. E todo mundo ficou meio assim, né? Não gostou muito da ideia e tal, tanto que a IBM pagou para quem tivesse a edição original dessa revista, pagou $10 mil na época, para a edição original dessa revista aí, que tinha justamente a resposta desse cara. Beleza. Aí todo mundo falava, vamos matar a Lei de Moore, ela não vai mais estar valendo porque a gente conseguiu romper ela. O que seria romper? Fala assim, olha, hoje o desenvolvimento dos processadores está muito caro, a gente não está conseguindo, está passando aí, está estourando 18 meses e a gente ainda não conseguiu fazer o dobro do desempenho com o mesmo custo de 18 meses atrás. Então, a gente vai acabar com a Lei de Moore, né? Pois é, mas não aconteceu. Por quê? Quando achava que isso ia acontecer, novas tecnologias surgiam, diminuía-se o tamanho dos núcleos e de novo melhorava a coisa. Aqui, quer ver um exemplo? Foi na hora que eles pegaram e transformaram em 2 núcleos. Fala, tô chegando ali no processador Pentium 4, a gente não consegue fazer mais rápido porque superaquece, não tem espaço onde colocar o chip ali, não consigo diminuir mais, está muito quente. E aí, o que eu faço? Para ele não esquentar tanto, diminui a velocidade e coloca 2 trabalhando. Pronto. Volta de novo para a Lei de Moore, e a Lei de Moore continua valendo aí. Mesmo chegando no universo quântico aí dos processadores quânticos, a gente também tem de novo a Lei de Moore sendo aplicada. Isso vale para o seu celular, vale para todo equipamento. Então é só você pensar, você compra o celular hoje, daqui 18 meses, vai ter um bem melhor do que o celular que você pagou, e o seu vai estar valendo metade do preço, basicamente, né? Então, você tem aí justamente a lei desse carinha, que não é nenhum influente diretamente na área de informática, mas que fez aí uma lei que até hoje é seguida e não tem quem consiga quebrar essa regrinha de desenvolvimento de novos equipamentos, de nova estrutura. Então, quando a gente olha para essa composição, você tem vários arranjos. Eles não vão pedir para a prova como que está arranjado cada modelo de processador. Isso é uma pergunta muito técnica. Você teria que pegar lá o livro do Carlos Morimoto, que é o
pai lá do Clube do Hardware, que era o cara que sustentava o Linux Kurumin, que é um livro dessa bitela, que é uma bíblia do hardware, que lá vai detalhar cada modelo e submodelo do processador. Ter isso em mente é algo extremamente trabalhoso e custoso para uma prova de concurso. Então, o que para nós nos interessa é o básico, é fundamental da estrutura de um processador, beleza? Vamos treinar um pouquinho? Olha a primeira questão. Analise a figura que representa o esquema baseado na arquitetura proposta por von Neumann e assinale a opção que corresponde respectivamente à ordem crescente das partes enumeradas indicadas na figura. Então, olha só. Periférico de entrada, número 1, beleza. Entrada, saída não, aqui a memória não, entrada ok. Então só pode ser A ou E. Aí depois, o item 2 é a estrutura inteira, né? A caixinha inteira que você tem, que é justamente o processador. Então, ok. Então o processador já respondeu a questão como alternativa E. Aí depois ele fala 2.1 e 2.2. Aqui uma questão hierárquica, né? 2.1 e 2.2 estão na sequência do 2, que é justamente o componente do processador, a ULA e a UC. E aí você tem a memória, né, memória de trabalho, que é o 3 ali, e você tem a saída, que é o 4. Perfeito, alternativa correta, portanto, alternativa E. Próxima questão. Os componentes da unidade central do processamento são processador, memória e unidade de controle. Opa, pera aí, um perigo que a gente tem aqui. Quando a gente fala em memória, se ele falar memória cache, ok, mas só memória assim é muito genérico, então muito cuidado. Memória, de novo. Placa-mãe, nossa, dentro do processador, placa-mãe não. Unidade de controle, ok, né? Só a unidade de controle e aqui tá, então faz sentido. E aí ele fala unidade de processamento do CPU, se você olhar o 10, o processador é o próprio CPU. E a alternativa C, registradores, ok. Memória cache, ok. O gabinete dentro do processador, meu Deus do céu. Cuidado, porque a galera costuma falar CPU como se fosse o gabinete inteiro, né? Acostumou falar muito isso como jargão popular. Cuidado, CPU é o processador, isso aqui é gabinete, onde você tem todo o computador montado. Então não vai confundir. E aí só sobrou a D, né? Unidade de controle, ok. Registradores, ok. A unidade lógico e aritmético, ou aritmético lógico, tanto faz a ordem, porque é uma coisa só. E aí, ok, correta, portanto, a alternativa D nesse processo. Próxima questãozinha. A CPU é a unidade de processamento do computador? Sim. É a parte lógica do computador? Não. É o CPU, uma peça, é um hardware. É uma memória? Não, é o processador. É a placa-mãe? Não, a placa-mãe é outra coisa. É a rede mundial de computadores? Não, é a alternativa A mesmo e acabou. É essa a ideia mesmo. Não tem outra. Viu? É isso aí que eles cobram. A mais pesadinha foi aquela que detalhou para você lembrar quais eram os elementos da própria estrutura do von Neumann. Mas, como a gente viu, é um elemento de prova, é um elemento conceitual que está aí para que você entenda esse aspecto básico de como a informação vai fluir dentro do processador. Bacana? Ficamos por aqui e até a próxima.